Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo do regime jurídico dos servidores aqui do estado de Alagoas. Esta é a lei que trata dos direitos que vocês que vão passar nesse concurso terão como servidores estaduais do estado de Alagoas. Então, a lei inicia apresentando que este é o regime jurídico único, é o Estatuto dos Servidores aqui do estado, portanto. E aí, o artigo 2º traz alguns conceitos que essa lei adota e esses conceitos podem ser cobrados na tua prova. Olha só, há o conceito de função. O que é a função? É um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometíveis. Aqui na lei consta comestíveis. Claro que não é comestíveis, não é de comer. É cometíveis, que pode ser cometido a alguém. Quer dizer, uma função é algo que é dado para um servidor desempenhar. É isso que é uma função, um conjunto de atribuições e responsabilidades cometíveis a uma categoria funcional ou individualmente a determinado agente, determinado servidor. O que é o cargo? Esse cargo que você que está me assistindo vai ocupar no Estado. O cargo, ele é o centro unitário e indivisível de competências, competências que você vai assumir ao assumir o cargo. O cargo, ele é criado por lei, não pode ser criado um cargo por decreto, tem que ter uma lei criando o cargo, com denominação própria, tem uma nomenclatura para cada cargo, em número certo, que é uma quantidade certa de cargos que são criados, hierarquicamente localizado na estrutura organizacional do serviço público. Pronto, está aí o conceito então de cargo público. E o servidor? O servidor é aquele que está legalmente, na forma da lei, investido em um cargo. Você que está me assistindo vai estar investido em um cargo quando tomar posse neste próximo concurso público aqui no Estado. Mantém com o ente estatal uma relação de trabalho de natureza profissional sob um vínculo de dependência hierárquica. E o que é o regime jurídico único? O Estatuto dos Servidores, esta lei, é o conjunto de normas que disciplinam as relações de trabalho dos servidores públicos civis. Claro, assim como os trabalhadores lá na iniciativa privada possuem a CLT, você que está me assistindo vai ser regido por esta lei, pelo regime jurídico aqui do estado de Alagoas. Muito bem, e aí nós temos então que esses cargos são acessíveis a todos os brasileiros e é vedada, é proibida a prestação de serviços gratuitos. Claro, ninguém vai lá trabalhar de graça. Bom, nessa primeira parte aqui da lei, o mais importante são aqueles conceitos que a gente esquematizou no quadro, tem bastante chance daquilo aparecer. Bom, agora vem os requisitos básicos para ingresso. E aqui você tem que ter um cuidado, que é a nacionalidade como requisito. Porque para fazer o concurso para ocupar um cargo estadual, eu preciso ser brasileiro. Não faz diferença aqui no Estatuto, aqui no regime jurídico, se você é brasileiro nato ou naturalizado. E por que eu estou dizendo isso? Porque lá na Constituição Federal, como você sabe, no artigo 12, parágrafo 3º, tem uma lista de cargos que são privativos de brasileiro nato. E aqueles cargos, somente o brasileiro nato pode ocupar. E os cargos aqui em Alagoas? Tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado podem ocupar. Então, se a banca, na hora da prova, afirmar que esses cargos públicos aqui no estado do Alagoas tem como requisito ser brasileiro nato, está errado, porque é uma restrição que a lei não faz. Basta ser brasileiro. E aí a gente entende que é o nato ou o naturalizado, certo? Cuidado com essa pegadinha que é bem habitual em provas sobre regime jurídico dos servidores. Segundo requisito, estar no gozo dos direitos políticos, claro. Quitação com as obrigações militares e eleitorais, você vai comprovar quando for assumir, por meio das certidões. Nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental por meio de uma inspeção de saúde que você faz quando for tomar posse no cargo. Bom, reserva de vagas para pessoas com deficiência, até 20% das vagas serão reservadas naturalmente. E nós temos aí o provimento dos cargos, ele tem um caminho.
que é o seu futuro, que nós vamos ver aqui na tela agora. Olha só, você passou no concurso, você vai ser chamado para assumir o cargo. É a sua nomeação, o seu nome será no Diário Oficial do Estado. Quando sai a sua nomeação, você tem um prazo para comparecer e dizer que você quer o cargo. É o momento que você vai tomar posse. E depois que você vem e toma posse no cargo, ainda tem um prazo para entrar em exercício, para efetivamente começar a desempenhar as atribuições desse cargo. Qual é o prazo que eu tenho para tomar posse e assim ser investido no cargo? A gente já vai ver esse prazo, que inclusive é prorrogável a seguir. E depois tem ainda um segundo prazo para o exercício. Mas o que eu preciso que você saiba agora, e por isso eu coloquei já este mapinha mental aqui. Que a investidura ocorre com a posse. Por que a investidura ocorre com a posse? A partir da posse, você se torna servidor. Antes da posse, você era apenas um candidato no concurso. Por quê? É possível que eu passe no concurso sem preencher os requisitos para o cargo? Sim. E se eu passei no concurso, mas não preencho os requisitos, eu não chego a tomar posse. Eu não chego a ser investido no cargo, porque a investidura só ocorre com a posse. A nomeação, você está só sendo chamado para assumir o cargo. É no momento que você toma posse, que você comprova que preenche os requisitos e que quer assumir o cargo, que aí sim você vai estar investido nesse cargo público. Aí nós temos formas derivadas de provimento, porque a forma de provimento originário, para quem ainda não é servidor e passa a ser, é a nomeação. E tem formas derivadas. Por que derivadas? Porque derivam de uma anterior nomeação. Só pode passar por essas formas de provimento quem antes foi nomeado para o cargo pelo menos uma vez. Bom, aí nós temos a nomeação, que pode ser em caráter efetivo, que para esses cargos que você vai ocupar passando por concurso. E o cargo por concurso pode ser isolado ou de carreira. Quando o cargo é isolado, ele não tem promoções. Quando ele é organizado em carreira, você ingressa na classe inicial e com o tempo vai sendo promovido, vai crescendo na carreira. E além do cargo efetivo, que é esse que você vai conquistar passando no concurso, existe também no Estado o cargo em comissão, o famoso CC. O cargo em comissão é livremente nomeado e livremente exonerado a qualquer momento, por exemplo, pelo governador do Estado. E a nomeação para esses cargos efetivos, como esse seu, é claro, depende de concurso, por isso que a gente está aqui estudando o concurso, que pode ser só de provas ou de provas e títulos. Concurso público, que tem aquele período de validade previsto na Constituição Federal, no artigo 37, e repetido aqui no artigo 12 desta lei, que é de até 2 anos e pode ser prorrogado uma vez por igual período, por mais 2 anos. Está aí o nosso prazo de validade do concurso público, informação também bastante importante aqui para o nosso estudo. Bom, pessoal, nós temos então sobre a posse, que é aquela segunda etapa. Lembra? Você foi nomeado, você foi chamado para assumir o cargo. Agora vem o prazo que você estava curioso para saber. Pois é, está aqui. Tem o prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, para dizer, eu que passei no concurso, aceito esse cargo, eu quero assumir esse cargo. Então, o prazo que você tem para tomar posse no cargo público é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. E aí você vai assinar o termo de posse, manifestando que aceita o cargo, vai comprovar que preenche os requisitos e tudo mais. É possível posse por procuração aqui no estado de Alagoas, professor? Sim. A posse por procurador é condicionada à apresentação de um instrumento público de mandato, com outorga de poderes para que alguém vá lá assinar o termo de posse por você. E a posse, claro, depende de inspeção médica oficial, que é onde você vai comprovar que preenche os requisitos para assumir o cargo. Tranquilo. Bom, agora, quando se fala em provimento derivado, nós estamos falando de situações que o servidor passa. Após já ter sido empossado e estar em exercício, por algum motivo ele vai passar por alguma dessas formas de provimento derivado. Nós temos a promoção e a ascensão, que são formas de crescer na carreira. E aí você vai crescendo na carreira por promoção e ascensão. A transferência é quando você vai mudar de cargo para um quadro de pessoal diverso. Você vai ser transposto do quadro que você está para um outro quadro funcional. Essa transferência pode ser a pedido do servidor ou até mesmo de ofício por iniciativa da administração. Readaptação,
troca de cargo por uma limitação que você sofre na capacidade física ou mental. E por essa limitação na capacidade física ou mental, você é colocado em um outro cargo compatível com o seu estado de saúde. Pode acontecer, o servidor ele sofre um acidente, contrai uma doença, e ele não tem mais condições de saúde de trabalhar no mesmo cargo. Mas ele não é um inválido, ele não tem que ser aposentado por invalidez. Ele pode ser readaptado em outro cargo, aproveitando a capacidade ainda de saúde desse servidor. Isso é a readaptação. Muito bem. Reversão, retorno do aposentado. O servidor que foi aposentado por invalidez, ele pode recuperar a saúde. E se ele recuperar a saúde, ele pode voltar à atividade. No entanto, não volta mais após completar 70 anos de idade. Reintegração, retorno do demitido. O servidor que foi injustamente demitido, ele entra com um processo judicial ou administrativo e comprova nesse processo que foi injusta a sua demissão. Ele ganha o direito de retornar para o cargo e retorna com ressarcimento de tudo que ele deixou de receber nesse período que ele esteve fora. Aí está então a reintegração, o retorno do demitido. Bom, e se tiver alguém ocupando o cargo desse servidor que foi injustamente demitido? Para que ele possa voltar, quem tiver no cargo dele, esse eventual ocupante do cargo, tem que sair. E aí ele pode ser reconduzido ao cargo que ocupava antes, ou ainda aproveitado em outro cargo, ou até mesmo colocado em disponibilidade. E é interessante que o servidor que foi injustamente demitido, ele é ressarcido de tudo que ele perdeu esse tempo que ele teve fora. E quem entra no lugar dele? Não. Quem entrar no lugar dele, quem sai para que ele possa voltar, melhor dizendo, o que entrou no lugar dele e agora tem que sair para ele voltar, este não tem direito à indenização. Não terá direito à indenização, conforme está ali no parágrafo 2º. Muito bem. Vamos avançando para a recondução. Recondução é quando o servidor estável volta para o cargo que ele ocupava antes. Recondução é retorno estável ao cargo anterior. E a recondução ela pode ser apurada durante o estágio probatório, quando o servidor passa para um concurso para um outro cargo e não passa no probatório desse cargo, ele pode voltar para o cargo que ele ocupava antes. Como assim? Imagina um servidor que ocupa um cargo de nível médio e agora faz o concurso para um cargo de nível superior. Ele toma posse nesse cargo, ele já era estável no cargo anterior, ele toma posse nesse cargo e faz o probatório e não passa no probatório, ele pode voltar para o cargo que ele ocupava antes. Isso é a recondução. Outro motivo de recondução é quando o servidor está num cargo A e passa a ocupar um cargo B. Só que o anterior ocupante do cargo B é reintegrado. Esse servidor também pode voltar para o cargo anterior. É a segunda hipótese de recondução que nós temos no artigo 23, como eu esquematizei nesse mapinha mental. Então, pode acontecer recondução quando eu passei num concurso para um cargo melhor e não passei no probatório, eu posso voltar para o meu cargo anterior, ou ainda quando eu estou ocupando um cargo e o anterior ocupante volta, é reintegrado e eu tenho que sair. Eu também posso voltar para um cargo que eu ocupava antes. Aproveitamento. Bom, para entender o aproveitamento, eu preciso entender o que é disponibilidade. Pois é, o que é disponibilidade? É o seguinte, depois que você é estável, você não pode ser mandado embora sem nenhum motivo do cargo público. Pois é. E se o cargo não for mais necessário, se o seu cargo é extinto, o que eles vão fazer contigo? Eles vão te dizer, meu amigo, minha amiga, não precisamos de você nesse momento. Vá para casa e fique esperando. Você vai ficar em casa sem trabalhar, com uma remuneração proporcional ao cargo, ao tempo de serviço que você tinha no cargo. E assim que surgir um cargo, você é chamado para voltar. E quando você estava em casa, em disponibilidade, e é chamado de volta para ocupar um outro cargo, disse que está acontecendo o seu aproveitamento. E aí você volta a trabalhar. E claro, você tem que voltar, porque se você